Está aberto no momento dela, né? Depende dela esse apoio. Isso, depende dela. Nesse pleito de 2024, na política patoense, apareceu uma figura nova, vamos chamar assim, né, que é a Priscila Lima, Priscila Baronesa. Ela é a presidente do MDB, aqui na cidade de Patos, foi anunciada como candidata a vice de Ramon Nilson, depois de muitas idas e vindas, né? Ela se lançou pré-candidata, Ramon Nilson também, depois os dois se juntaram, se lançaram candidatos, chegou a oficializar ela como candidata a vice, depois ela desistiu. Hoje a gente percebe, e é de conhecimento de todos, que tem uma arranhura dela com Ramon Nilson, e ela está meio que solta na política, né? Ainda sem oficializar um apoio. E tem algumas conversas de bastidores que ela é uma possível apoiadora da sua candidatura no PT. Até onde isso é verdade? Chegou a ter conversa com Priscila? Isso pode se encaminhar? E como é visto esse apoio para você enquanto candidato e para o Partido dos Certo. Ou Trabalhadores? seja, Priscila, assim, desde o processo inicial, lá, acho que era em novembro para dezembro, que a gente que a gente já comentou, inclusive aqui, Sim. ela entrou em contato por telefone comigo, né? E conversando, dizendo que não tinha muita experiência, mas estava nesse projeto e tal, e até pedindo algumas sugestões de orientação. E num determinado momento, para concluir a conversa, ela disse: o que é que eu faço? Eu digo: não, aí é uma responsabilidade muito grande eu de dizer, né? Mas, assim, eu dizia na época que ela estava indo para o MDB ainda, né? De que o MDB era muito próximo em nível nacional, né? Que Veneziano, como presidente, foi apoiado, inclusive, pelo PT na última eleição, no primeiro turno, né? No primeiro turno aqui da última eleição para governador. Então, existia esse elo. Aquilo que eu falei da dificuldade com a situação e da dificuldade com a oposição conservadora, com o MDB havia uma facilidade maior, inclusive em nível nacional, como eu também citei aqui, que poderia ter ocorrido esse processo em nível nacional. Depois, assim, houve um afastamento, ela se colocou muito fiel à ideia de trabalhar com Ramon Nilson, né? Ela foi clara para mim, né? Ou seja, quando a gente se analisou, mas existe a possibilidade de uma composição da chapa, e ela disse: não, olha, eu vou até o fim com o Ramon Nilson porque eu tenho respeito por ele, tal. Né? Então, houve praticamente a definição da chapa e a gente foi trabalhando. Depois houve um movimento para ela ser candidata, né? E um suposto rompimento e o retorno. Recentemente houve o contato, eu liguei para ela, a gente conversou, né? E eu coloquei para ela, né, que sabia dessa dificuldade, pela falta da experiência dela na política, de que pelo fato dela ser esse novo, né, dela poder quebrar um pouco dessa coisa rotineira, mesmice, né, ela ia enfrentar as dificuldades. E ficou claro que eu ia respeitar o tempo dela nesse momento, que é um momento que ela tomou uma decisão muito corajosa, né, já depois do registro da candidatura. Sim. E que a gente está aberto para conversar, né? Por quê? Por dois aspectos, né? A gente não discutiu isso internamente, não colocou em pauta isso internamente no partido, né? Mas a gente sabe que é comum, todo apoio seja bem-vindo. E de uma figura que, como eu disse, que trilhou na pré-campanha toda, né? Fazendo uma movimentação com um público aqui de Patos, seria uma coisa importantíssima, né? Para a gente aglutinar nesse processo. Inclusive, assim, do ponto de vista desse plano, né, ela tem muitas sugestões de proposta que a gente vai, como eu disse, vai abrir para a sociedade para ampliar esse plano, e ela teria uma grande contribuição a dar para compor o nosso plano de governo e a gente fazer essa discussão, né? Mas não tem nada oficializado, não tem nada concreto. A gente se encontrou casualmente também agora numa atividade no último sábado à noite aqui no centro da cidade, uma festa, Fotofest, né? E aí novamente sinalizou dessa possibilidade de voltar a conversar nesse aspecto, né? Mas a gente não tem nada definido nesse aspecto, eu estou sendo bem claro. Mas pode haver uma conversa. Está aberto no momento dela, né? Ela tem essa relação na presidência do MDB, que está numa composição com outro partido. E tudo isso a gente vai respeitar esse processo e se as coisas andarem, a gente pode alinhar outras. Depende dela esse apoio. Isso, depende dela.